Ele está de volta. A plataforma X, antigo Twitter, voltou a funcionar no Brasil na noite desta terça-feira. O retorno foi comunicado pela própria rede social em uma publicação em uma de suas contas oficiais. Segundo relatos, o acesso já foi normalizado para parte dos usuários. Por razões técnicas, o restabelecimento do serviço deve ocorrer gradualmente. Em comunicado, o X afirmou que vai defender a liberdade de expressão dentro dos limites da lei. A capa do jornal do New York Times trouxe na manchete, não a manchete principal, mas estava na capa, a decisão da Suprema Corte do Brasil no sábado. E aí, no domingo, já como repercussão, o New York Times trouxe ali umas aspas que eu achei interessante, falando o seguinte: olha, o mundo percebeu o quanto o X estava sendo alimentada por brasileiros. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje é 9 de outubro de 2024, são 19 horas. A imprensa internacional está demonstrando não ter lá muito apreço pelo X, ou mais precisamente pelo dono do X, e destaca a vitória de Moraes sobre ele. Uma parcela da extrema-direita, acredite quem quiser, está cantando vitória pela volta do X. Tem um maluco do Estadão que apresenta a volta do X como derrota para Moraes, apesar de a rede só ter voltado após obedecê-lo caninamente. Mas o fato é que, destarte o fato de que a volta do X é ruim para o processo eleitoral, pois seguramente a rede vai interferir nas eleições em curso e dar voz a extremistas, a imprensa internacional foi dura. O New York Times chegou a dizer que o Brasil é vital para Musk. Antes de prosseguir, eu quero pedir a você que acompanha o blog da Cidadania que se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe este vídeo. Veja a matéria desse sujeito aqui, ele é bolsonarista até o talo, tem um espaço enorme lá no Estadão, que é um jornal de fascistas iguais a esse aí, e ele escreve, olha o título que ele deu para o texto dele, sobre a volta do X. X, a plataforma que Moraes odeia, volta ao país para 20 milhões se manifestarem livremente. Dentro da visão de mundo do ministro Alexandre de Moraes, é uma anomalia grave que as pessoas se sirvam das redes sociais para se informar e trocar ideias. É uma distorção absurda dos fatos, não é? O X foi suspenso porque não cumpriu ordens judiciais referendadas pelos 11 ministros do STF e, na verdade, o X voltou para se manifestar livremente dentro dos limites da lei, como o próprio X disse, não é? E não voltou à revelia de Moraes, voltou porque o Moraes deixou. A liberdade cantou, brasileiros comemoraram o retorno do X com memes. Ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou a decisão na terça-feira e aí surgiram um monte de memes. Aqui, ó, o Elon Musk aqui tristinho, com cigarro na mão, tal, né? E aqui a decisão de Moraes que libera o X no Brasil. Foram 3 as exigências de Moraes para liberar o X: suspensão de perfis investigados pela divulgação de fake news, discurso de ódio e ataques antidemocráticos, pagamento de 28,6 milhões de reais em multas por descumprir decisões judiciais. Isso aí dá mais ou menos uns 6 milhões, quase 5 para 6 milhões de dólares. E nomeação de um representante legal no Brasil. E aqui a decisão do Alexandre de Moraes. Você pode ver, talvez aqui abrindo a decisão. Portanto, todos os requisitos necessários para o retorno imediato das atividades do X no Brasil, em território nacional, foram comprovados documentalmente e certificados pela Secretaria Judiciária. Diante do exposto, decreto o término da suspensão e autorizo o imediato retorno das atividades do X no Brasil. Pronto, né? Ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, tal, mandou liberar tudo
e eu não sei onde é que pode haver algo à revelia do Moraes. Os provedores de internet, inclusive, aguardaram bem comportadinhos para esperar a Anatel autorizar a religação da rede social. Ninguém deu um passo. O X teria voltado ontem, mas eu só tive acesso a ele agora à tarde, depois que a Anatel permitiu. O desbloqueio no X do Brasil, inclusive, foi destaque no New York Times, que tratou o caso como derrota para Elon Musk. Segundo a reportagem do jornal, o caso mostra que governos nacionais ainda têm vantagem na luta de poder contra grandes empresas de tecnologia. A decisão de Alexandre de Moraes do Supremo, que determinou terça-feira 8 o desbloqueio imediato do X em até 24 horas, foi destaque no The New York Times, que classificou o caso como uma derrota para o bilionário Elon Musk. Diz o jornal, a aparente resolução para a batalha que durou meses representou uma derrota para Musk, que se posicionou como um defensor contundente da liberdade de expressão. Sua empresa perdeu um mês de negócios em um de seus maiores mercados, permitindo que rivais ganhassem espaço lá, apenas para acabar exatamente onde começou, diz reportagem assinada por Jack Nickas, o correspondente do New York Times no Brasil, e Ana Ionova. Segundo o jornal americano, o caso mostra que governos nacionais ainda têm vantagens na luta contra grandes empresas de tecnologia. Por outro lado, a reportagem avalia que o caso pode ser também considerado uma vitória de relações públicas para o bilionário e seus apoiadores. Enfrentar o Supremo atraiu elogios de extremistas, né, para o Elon Musk. E derrota para Musk. Foi assim que a imprensa internacional, não só o New York Times, repercutiu a volta da Rede X ao Brasil. Veja só, o X de Musk foi autorizado a voltar a funcionar após 39 dias suspensos. Segundo o New York Times, o processo significa uma derrota para Musk. A rede CBNC, do grupo americano NBC, afirmou que o X tem orgulho de voltar ao Brasil. Suspenso desde 31 de agosto, por ordem do ministro Alexandre de Moraes, o X retorna depois de pagar a multa. Além de classificar como derrota de Musk, o New York Times destacou que o bilionário perdeu um mês de negócios. A BBC pontuou que Musk, inicialmente, em vez de cumprir a determinação do Moraes, fechou a sede do X no Brasil. A publicação também deixou claro que o empresário passou meses depreciando Moraes, comparando-o ao vilão do cinema Voldemort, chamando-o de juiz falso e descrevendo a tirania maligna de Moraes. New York Times diz aqui que Musk recua, diz a manchete do New York Times. O site de notícias Wired informou que o bilionário acabou cedendo à pressão, mas ressaltou que sua outra empresa, Starlink, chegou a ser bloqueada no processo. O francês Le Monde ressaltou que o caso ocorreu após uma enxurrada de desinformação online relacionada à campanha eleitoral de 2022. Então aí, minha amiga, meu amigo, você vê que não houve nenhuma vitória do X nem do Musk. Houve uma fragorosa derrota. Inclusive, até aqui no Brasil, especialistas dizem que o STF não recuou e Musk saiu mais desgastado do embate, segundo o advogado o Durso, que é especialista nesse tipo de matéria. Elon Musk, proprietário do X, saiu mais desgastado após o embate com a justiça brasileira. Você tem também efeito do retorno do X no ecossistema de desinformação do segundo turno é incerto, avaliam especialistas. O impacto do desbloqueio no X, que ficou fora do ar durante o primeiro turno, tende a ser limitado no debate eleitoral em meio à concorrência com as outras redes. Mas o efeito da volta da plataforma de Elon Musk no ecossistema de desinformação ainda é incerto, ou seja, há um risco. A volta do X pode ter um impacto significativo nas eleições, diz especialista.
a determinação do Moraes, do STF, para desbloqueio do X no final de terça, deve movimentar o segundo turno. Eu, pessoalmente, minha amiga, meu amigo, eu acho que deveria ter sido esperado que o segundo turno terminasse. Eu acho que o Elon Musk ele vai dar um jeito de fazer o que ele sabe melhor, que é descumprir a lei, e aí vai bloquear, mas até bloquear vai ter desgaste, vai atrapalhar as eleições, a gente não sabe como o eleitor vai entender isso. Eu não teria devolvido a rede ao ar. Bom, seja como for, os perfis que causaram a crise do X com Alexandre de Moraes voltam, agora estão fora do ar, né? Entre esses perfis estavam Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo, blogueiro Ed Raposo, a jornalista Sandra Eustáquio e Mariana Eustáquio, mulher e filha do militante Oswaldo Eustáquio, entre outros. E o X, apesar de tudo, voltou dizendo que sempre obedeceu, que derrubou 200 contas por ordem do STF, mas não pode deixar de... Se houver 210 contas, não adianta eles derrubarem 200 e se recusarem a derrubar 10. Tem que cumprir a lei, não tem meio cumprimento da lei. Isso não existe nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em lugar nenhum do mundo. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.